Uma boa noite a todos os irmãos, a paz, queridos, tudo bem? Eu quero aqui, já de cara, dizer o seguinte, né? Pastor Flávio, você é um queridão, viu? Os nossos professores também. Se colocar à disposição na hora do estudo, né? E dizer assim, depois os irmãos podem me ligar para esclarecer qualquer dúvida, qualquer dificuldade, entendeu? É muito querido mesmo, né? Os nossos professores são uma bênção, a nossa escola bíblica é uma bênção, que assunto pertinente. E eu comecei a pensar várias coisas, né? A gente tem que tomar muito cuidado porque a gente começa inclusive, a conjecturar algumas coisas, mas é muito bom quando a gente mergulha no texto e ele nos aponta para outras passagens bíblicas e o sábado, o dia do descanso, o que significa realmente isso? Isso é um princípio, é mais do que um dia. E foi uma lição muito profunda. E a verdade é que, às vezes, as pessoas, é muito comum, as pessoas elas tiram 1, 2 dias, né, para descansar, mas não conseguem refazer-se. Não é verdade? Não é comum hoje com essas tantas síndromes, né? Síndrome do pensamento acelerado, as pessoas sempre ansiosas, tantas coisas. Às vezes até tiram um período de férias, mas nem mesmo com um período de férias, às vezes até longo, conseguem refazer-se, né? E o descanso que o Senhor nos proporciona, que Ele nos oferece, é um estado de espírito, é um estilo de vida, né? A gente pode até guardar um dia, ter um dia, ó, hoje eu vou parar tudo, né? Fazer que nem os judeus faziam, né? Não saía da sombra, porque tinha um receio de cometer algum tipo de pecado, né? Então, alguns dizem que o judeu ele não comia nem o ovo, porque se fosse colocado no sábado, tivesse sido colocado no sábado pela galinha, porque tinha dado trabalho para a pobrezinha. Então, alguns exageros que podem acontecer, mas a verdade é que às vezes as pessoas elas estão num ritmo tão acelerado, que mesmo separando um dia não conseguem descansar, refazer-se. Mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Salmo capítulo 91. Amém, querido? E a minha oração é que para nós possamos alcançar realmente esse lugar de refúgio, de descanso, que tem nome. É Jesus. É Jesus. Amém, queridos? E eu quero convidar você a abrir a palavra do nosso Deus. E eu estava ali, né? A missionária está aqui, porque geralmente nós, pastores, temos mais oportunidades, a gente é mais ministrado, a gente sai para uma conferência, alguma coisa e tal. E eu tenho dado a ela essa oportunidade, porque a nossa escola bíblica está muito boa, está tão vibrante, é um assunto tão profundo, né? E tem sido muito bom. Mas eu fico na volta, né? Eu fico louco e tal para dar um pitaco, para falar alguma coisa. Não, mas daí a gente tem aquele período diário, né, pastorzão? E se não respeita, a gente se espalha, depois não consegue se juntar de novo, né? Não consegue, ninguém encontra. E graças a Deus por isso, pela nossa escola bíblica discipuladora, bíblica dominical. Eu quero convidar os irmãos a abrirem a palavra do nosso Deus na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, a partir do verso 1. Romanos, capítulo 9, e nós vamos falar a verdade. Somente a verdade e nada além da verdade, como deve ser, né, com os filhos de Deus, com aqueles que tomaram a decisão, que foram alcançados, lavados pelo sangue de Jesus e tornaram-se, então, discípulos de Jesus. Não pode ser de forma diferente. A verdade, somente a verdade, nada além da verdade. Você possivelmente já tem ouvido isso em algum filme, esse termo tão usado. As pessoas fazem aquele juramento solene, colocam uma mão sobre a Bíblia, levantam a outra mão para dizer o seguinte: olha, que aquilo que eu estou dizendo trata-se de um fato, não estou mentindo, né? Então eu invoco Deus, eu invoco aqui a Bíblia como minha testemunha. Bom, se a pessoa ela é crédula, faz todo sentido. Agora, se não for, também não faz sentido algum, não é mesmo? Mas quando nós entramos aqui em Romanos capítulo 9, no verso 1, o apóstolo Paulo ele diz o seguinte: em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. E aí Paulo continua: e tenho grande tristeza e continua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas,
dos quais é a adoção de filhos, e a glória, os concertos, e as leis, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito, eternamente. Amém. Amém, queridos? Então, quando nós olhamos aqui logo de cara para o verso 1 de Romanos, capítulo 9, eu me lembro daquele termo antigo, não sei, alguns talvez vão recordar, outros que são mais jovens talvez não lembrem-se, não se recordem, não tenham ouvido, mas há um termo que é o fio do bigode. Talvez alguns dos irmãos se lembrem aqui, empenhar o fio do bigode, né? Prometer algo verbalmente sem precisar de assinatura. Então o cara ele empenhava o fio do bigode. E acredita-se que o termo seja de origem germânica e que significa por Deus ou diante de Deus, né? Ou invocando Deus ou a fé por testemunha. E é interessante quando nós paramos para pensar nisso, as inúmeras promessas que as pessoas elas utilizam, os vários termos das quais as pessoas se cercam, elas se valem muitas vezes para tentar dar mais sustentação e peso à palavra que por si só já deveria ser suficiente. E aí nós vemos as pessoas juramentando, e as pessoas prometendo em nome disso, em nome daquilo e tal. E é interessante, é importante nós entendermos que não se trata disso que Paulo está fazendo aqui. Ele não está jurando, ele não está prometendo, mas ele está aqui invocando o Senhor como sua testemunha do grande amor que ele tinha pelos seus compatriotas, pelos seus irmãos israelitas, né? E que eles recusavam-se a crer em Cristo como Messias, o Cristo enviado, ungido, aquele que Deus havia escolhido para remir o seu povo, para salvar o seu povo de Israel, e o próprio significado da palavra, do nome Jesus, significa Salvador, né? Enfim, a verdade, somente a verdade, nada além da verdade. E segundo o Amansa Burro, né, o mais conhecido como o dicionário, verdade significa realidade, exatidão, sinceridade, boa-fé. Como é importante sermos, primeiramente, autênticos diante de Cristo. E nós vemos Paulo seguindo justamente esta lógica, e existe aqui uma sequência seguida por Paulo. Em Cristo, diante de Cristo, minha testemunha é Cristo, é diante de Cristo que digo a verdade. Ele está dando um testemunho e está dizendo, o Senhor é minha testemunha. Eu tenho um amor muito grande pelos meus irmãos. Eu tenho um amor muito grande pelo meu povo de Israel, pelos meus familiares, segundo a carne. E ele está sendo autêntico diante de Cristo. Ou seja, nos apresentamos diante dele como a pessoa real que ele é e, ao mesmo tempo, Deus onisciente. Muitos, infelizmente, incorrem no grave erro de relacionar-se com Cristo como se o mesmo fosse um personagem, um amigo imaginário, fruto da fantasia de uma mente alienada, descolada da realidade, ou ainda pior e até mesmo perigoso, mente com traços de um quadro clínico que inspira os cuidados de um olhar profissional qualificado. Então não se trata de uma pessoa imaginária, de um amigo oculto, de um amigo imaginário, mas de uma pessoa real com quem nos relacionamos, que fala conosco, com quem nós falamos, né? E isso se trata de algo experiencial, vivido por nós. E nós sabemos que a única coisa que não pode ser contestada pela ciência é a experiência humana, porque ninguém pode dizer que você não está sentindo ou que você não teve a experiência que disse ter. Não pode ser questionado. Então, dizer a verdade em Cristo ou invocá-lo por testemunha, ou seja, diante de Cristo, é demonstração de elevada consciência,
Pois quem o faz demonstra a compreensão mais refinada de seu atributo escrutinador, chamado onisciência. Ou seja, o Senhor sabe de todas as coisas. O homem vê aquilo que é aparente, aquilo que está diante dos olhos, porém o Senhor vê o coração. Naquele episódio lá em que Samuel vai até a casa de Jessé para ungir um dos seus filhos como rei, e Jessé põe todos os seus filhos diante de Samuel, do profeta e juiz Samuel, e sacerdote Samuel. E nenhum dos filhos que Jessé coloca diante de Samuel é o filho, aquele a quem o Senhor havia escolhido, o ungido, aquele a quem o Senhor havia escolhido e ungiria como rei de Israel. E Samuel pergunta: olha, você tem mais algum filho? E aí eles dizem: olha, eu tenho mais um, né? O mais novo, ele está no campo, cuidando do rebanho. E aí Samuel faz vir o menino, e quando põe os olhos em Davi, ele se alegra. O Espírito Santo confirma no coração de Samuel, e aí todos ficam ali, né, sem saber como agir. Samuel, ele fica maravilhado quando ele vê Davi, porque Davi é um homem segundo o coração de Deus. O Senhor dá testemunho que ele procura por toda parte, e ele acha Davi. O Senhor encontrou Davi, o meu servo, né? E Samuel diz: o homem vê aquilo que está diante dos olhos. Então Jessé colocou lá os seus filhos mais valentes, os guerreiros, aqueles homens fortes, versados na arte da guerra, diante do profeta Samuel, pensando: nós precisamos de um estrategista militar, nós precisamos aqui, né, de alguém que nos represente diante dos filisteus, aí que faça frente aos nossos inimigos. Mas o Senhor olha para aquele jovem, né, que o pai, na verdade, o havia desqualificado por ser o mais jovem, e o Senhor diz: o Senhor vê o coração. O homem vê aquilo que está posto diante dos olhos, mas o Senhor vê o coração. Queridos, como é importante nós entendermos isso, que o Senhor, ele sabe de todas as coisas, ele vê todas as coisas. Um dos atributos de Deus, escrutinador, chamado onisciência, é justamente esse. E o Senhor, ele sabe, ele tem pleno conhecimento sobre todas as coisas, inclusive do íntimo, da verdade de cada coração. É fazer coro com o salmista quando declara: para onde posso fugir da tua presença? Salmo 139, verso 7. Quando nós invocamos o Senhor como nossa testemunha, quando nós falamos, mas não apenas isso, vivemos diante do Senhor, é entendimento real de que não há lugar para onde possamos fugir ou nos ocultar da presença do Senhor. Se eu descer até o mais profundo do abismo, tu estás lá. Se subir ao mais altos céus, também tu estás lá. As trevas e a luz para ti são a mesma coisa. Para onde eu poderia fugir da presença do Senhor? O Senhor é minha testemunha. Em Cristo, diante de Cristo, perante Cristo, vivo, digo a verdade, não minto. Se trata disso. Falar a verdade em Cristo, na presença de Cristo ou diante dele, é simplesmente reconhecer que não há como ou para onde fugir. E nós nem queremos mesmo, nós que talvez tanto tempo tenhamos fugido, nós que não éramos povo, nós que éramos inimigos de Deus, filhos da ira, mas agora que nos rendemos, que entendemos que não adianta. Uma das coisas que, logo que eu me converti, me deixou assim apavorado. É que eu pensava, meus irmãos, como, não sei, como brasileiro e como cidadão do mundo, essa que é a verdade, que a gente pensa que tudo a gente pode, de repente, ganhar na argumentação, a réplica, a tréplica, né? A quadréplica, não sei, não existe, eu acho essa daí. Mas foi um insight, assim, né? E a gente pensa, quando eu chegar no céu, ou na porta do céu, Deus vai olhar para mim, eu vou fazer uma cara de coitado, e de coitadinho, vou dizer: Deus, a minha vida foi difícil, meu pai isso, a minha mãe aquilo, os meus irmãos, todo mundo, o vizinho, o diretor, o professor, o colega, o amigo e tal, o primo. Meus irmãos, e eu pensava que eu ia conseguir dar aquele
migué, né? Que eu ia conseguir dar aquele desdobrezinho, né? Aquele cuguié, né? Que eu ia pensar assim, não, eu vou falar e Deus ele vai condoer-se de mim, das minhas argumentações. E quando eu cheguei a Cristo, uma das coisas que eu percebi, que eu descobri, é que até mesmo daquilo que nós pensamos, nós haveremos de dar contas. Que assim como o homem imaginou no seu coração, assim é. As coisas elas não precisam, de uma forma literal, materializar-se, mas no nosso íntimo, no nosso coração, naquilo que nós alimentamos, daquilo que nós cultivamos no interior, na nossa mente, nós, de fato, já estamos praticando. E nós vamos dar contas também destas coisas. Todas elas estão diante do Senhor, é quem de fato somos. Alguém já disse muito oportunamente, né, que uma coisa é a nossa reputação, a imagem que nós construímos diante da sociedade, aquilo que as pessoas dizem na beira da nossa cova, aquelas palavrinhas, né, que às vezes até mesmo alguém que nem conhece a gente vai lá e diz, ah, era um homem bom. Tem até uma história, né, que o homem dizia que era crente, estava lá na igreja, e tal, e ia para os cultos todos os domingos e tudo mais, levar a família, levar os filhos. Chegou, o homem morreu. Chegou no dia do culto fúnebre, aconteceu que estava lá o pastor ministrando, falando, ah, era um homem de Deus, era um servo de Deus, um filho de Deus, um homem bom, um bom marido, um bom filho, um bom pai. E aí a criança pegou e puxou a barra da saia da mãe, a filha, né, do falecido, e disse assim, mãe, tem certeza que é o papai que está ali dentro? Que não é outra pessoa, não? Por quê? Porque aquela pessoa, aos olhos da sociedade, alimentava uma imagem, mas em casa era uma pessoa totalmente diferente da imagem que havia estabelecido. E a nós que somos crentes em Cristo Jesus, importa-nos a verdade, somente a verdade, nada além da verdade. Importa muito mais do que a reputação ou caráter, porque a reputação é aquilo que as pessoas dizem a nosso respeito, mas caráter é o nosso eu verdadeiro, é o testemunho que Deus dá a respeito de quem realmente somos. Como no episódio lá de Jó, quando Satanás se apresenta diante do Senhor, e o Senhor não é nenhum anjo. Às vezes dizem, ah, caráter é o testemunho que os anjos dão a nosso respeito. Não, o próprio Senhor disse, vistes o meu servo Jó? O Senhor deu testemunho do caráter de Jó diante de Satanás, do bom caráter de Jó. Então, caráter diferente de reputação, da imagem social, é a verdade do coração, é a verdade, somente a verdade, nada além da verdade. É o nosso eu em sua essência mais bruta. É disso que se trata, vivermos diante do Senhor, falarmos diante do Senhor. Enfim, falar a verdade em Cristo, na presença de Cristo, diante dele, é simplesmente reconhecer que não há como, para onde fugir, nós nem queremos mais mesmo, nós nos rendemos, não queremos mais ir para qualquer outra parte, ou para a quem iremos nós, como disse Pedro, né? Jesus, ele faz algo extraordinário, Pedro diz assim, Senhor, afasta-te de mim, não chega perto não, Senhor, porque eu sou um pecador, né? E aí, interessante isso. Nós entendermos que o Senhor, mesmo sendo pecadores, ele também usa de misericórdia conosco, né? E aí Pedro também, em outra parte, ele reconhece, Senhor, a quem iremos nós? Vocês querem ir embora? As pessoas estão me abandonando. O discurso endureceu, as pessoas começam a ir embora. Mas Jesus olha para os discípulos e diz assim, e vocês? Vocês querem ir? Né? A proposta do Evangelho é uma proposta de portas abertas. Entrarão e sairão e encontrarão alimentos para suas almas. Jesus disse, eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará e sairá. Tem liberdade em Cristo, mas essa liberdade assegura alimento para nossa alma. E Jesus olha para os discípulos e ele diz assim, olha, as pessoas estão indo embora, e vocês têm convicção? Vocês querem permanecer? Né? E Pedro diz assim, ou vocês querem ir embora também? E Pedro diz, a quem iremos nós, Senhor? Pois só tu tens as palavras de vida. A quem iremos nós? Nós não queremos longe de nós.
Nós queremos estar cada vez mais juntinhos, como Maria, quedados aos seus pés, ouvindo os seus ensinamentos. Assim como Maria, escolhemos a melhor parte, a qual não nos será tirada. Amém? Bom, também tomar a saudável e sensata atitude de não mais viver em negação, né? Porque o evangelho, ele atinge diretamente, ele golpeia o nosso ego, né? Ele vai realmente causar desconforto, porque ele vai nos conformar a Cristo. E é difícil, nós que estávamos conformados a este século, com a configuração, né, deste século, deste mundo tenebroso, que antes tínhamos a nossa mente ocupada por Satanás, e a gente precisa entender a nossa mente como uma cidade fortificada que por muito tempo foi dominada por Satanás e que Cristo nos libertou. Mas precisamos entender que Satanás continua como um adversário, como um leão bramando ao derredor. Ele conhece algumas fissuras nas muralhas dessa cidade e ele não desiste, ele continua investindo contra as nossas vidas. E nós precisamos do Senhor, estar firmados no Senhor e entender, Senhor, nós somos fracos, debilitados, somos frágeis. Sem ti, nada podemos fazer. João capítulo 15, versículo 5. Afinal, vocês são as videiras, eu sou a videira, vocês são os ramos. E sem mim, nada podeis fazer. Nada podemos sem ti, Senhor. Precisamos da força que o Senhor nos dá. Com a força que Cristo dá, nós podemos vencer qualquer batalha. Nós podemos resistir às astutas ciladas do diabo. Mas nós trabalhamos pela verdade. A verdade, somente a verdade. Nada além da verdade. João capítulo 2, versos 24 e 25, diz que, vendo os sinais, muitos creram, né? Vendo os sinais que Jesus fazia, muitos creram, mas ele não se confiava a eles, pois ele bem sabia o que cada pessoa pensava. Jesus, ele é onisciente, ele é Deus onisciente, ele sabe exatamente o que vai no coração do homem. Então não tem para onde fugir, não há como se esconder, e nós não precisamos viver em negação. É importante nós dizer, Senhor, eu não sou perfeito, longe disso, mas não estou contente ou conformado à vida que eu estou vivendo. Eu quero ser santo como tu és santo. Eu quero a vida de Deus em mim. Eu quero ser como Jesus, cada dia mais como teu filho Jesus. Isso é uma decisão de vida. Eu lembro que quando eu ia fazer coisa errada, logo que eu me converti, que eu estava no processo ainda, né? Eu não sabia se entrar para a igreja, se comprar uma bicicleta, estava aquela coisa meio indefinida assim. E eu ia fazer coisa errada, eu ia fazer coisa errada. Você nunca fez coisa errada? Que atire a primeira pedra. Eu ia fazer muita besteira, muita coisa errada. Ainda faço, né? Mas graças a Deus hoje fui alcançado pela graça de Jesus, que é maravilhosa, é completa, que cobre multidão de pecados. E eu não vivo mais conformado ao pecado, porque eu fui liberto, não vivo mais debaixo da lei da escravidão do pecado, como o apóstolo Paulo fala. Mas eu lembro que às vezes eu me escondia, pensando que eu podia me esconder da presença de Deus, estudando já a Bíblia, estudando a Bíblia. E aquela palavra, e de repente eu escutava um canto de um bem-te-vi. O tal do bem-te-vi me perseguia, meus irmãos. Aonde eu ia, eu escutava, eu estava fazendo alguma coisa, para fazer alguma coisa errada, eu escutava o canto do bem-te-vi. O bem-te-vi dizia assim: bem-te-vi, bem-te-vi. É impressionante. E aquilo atormentava a minha alma. Foi uma batalha interior incrível que se travou no meu coração. E dali a poucas semanas, o Senhor, olha, eu estava agonizando, estava realmente em uma batalha muito grande, mas graças a Deus, eu fui alcançado pela graça de Jesus, o Senhor me alcançou, e hoje eu escuto o canto do Bem-te-vi, e é um motivo de alegria, de testemunho, né? Porque hoje, antes o Senhor, ele realmente eu trazia muitas tristezas ao coração do meu Criador, mas hoje o Senhor, ele bem me vê. Ele me vê fazendo coisas que realmente eu acredito, sinceramente,
que trazem muitas alegrias para o seu coração, ou pelo menos a minha vontade muito grande de honrá-lo e de obedecê-lo como seu filho e servo que sou, apesar de todas as minhas imperfeições. Mas, queridos, porque não se trata, afinal de contas, de sermos perfeitos, mas de lutarmos até o fim, até a morte, contra o pecado e vivemos uma vida de maneira que glorifique ao nosso Deus. Nossa prioridade é a glória de Deus sobre todas as coisas. Enfim, em segundo lugar, alguém já disse muito oportunamente que uma pessoa com certa facilidade passa a acreditar naquilo que frequentemente repete, seja para si, seja para os outros. Eu não sei se você conhece ou já conheceu alguém que vive descaradamente e absurdamente na mentira. Aquela pessoa mentirosa de carteirinha que conta mentira e que ela é tão assim, isso se tornou uma coisa tão crônica na vida dessa pessoa que ela mesma passa a acreditar nas mentiras que conta e já não consegue mais distinguir, diferenciar o que é mentira do que é verdade. Eu conheci algumas pessoas assim, pessoas absurdamente mentirosas, dominadas pela mentira. Eu não sei se você já conheceu alguém assim na sua vida. Eu conheci. Conheci pessoas assim. Eu, por muito tempo também, já fui assim, mentiroso mesmo. Essa que é a verdade, né? E se eu dissesse coisa diferente, estaria mentindo, né? E você trate de parar de apontar o dedo para mim e confesse você também o seu pecado, né? Porque quem pode dizer, eu nunca menti. Mas é só uma mentirinha. Não tem mentirinha, é mentira média, é mentira grande, não tem tabela para mentira. Mentira é pecado, não importa o tamanho. E todos aqueles que mentem, independentemente da mentira, estão cometendo pecado. E pecado é uma ofensa à natureza santa de Deus. E por isso nós precisamos de um Salvador. E por isso Deus providenciou esse Salvador que se chama Jesus Cristo, cujo próprio nome significa Salvador. E eu, graças a Deus, aceitei a Cristo como meu Salvador, né? E o Senhor me permitiu viver debaixo da luz da verdade. Somente a verdade, nada além da verdade. Bom, você conhece aquele termo Napoleão de hospício? É um termo que, enfim, conta-se, né, que três pacientes psiquiátricos se encontraram no pátio de um hospício. Muito prazer, eu sou Napoleão Bonaparte, apresenta-se o primeiro. Muito prazer, diz o outro, eu sou Jesus, o Filho de Deus. E diz o terceiro, deixa de ser mentiroso, rapaz, eu não tenho filho desse tamanho. Então, esse foi o diálogo entre aqueles três pacientes psiquiátricos no pátio do hospício. E a verdade existe, inclusive, algumas síndromes, tem a, algumas pessoas que visitam a Terra Santa, Jerusalém, são acometidas de uma síndrome chamada síndrome do Messias, que algumas acreditam ser elas o Messias. Inclusive, existe uma síndrome com esse nome. E é interessante também, meus irmãos, que muitas pessoas dizem ser o que não são, com medo de assumir quem são de fato. Né? Mas a negação ela não faz sentido quando nós entendemos que estamos diante de um Deus onisciente que conhece a verdade e o íntimo de cada coração, que bem nos vê, que sabe de todas as coisas e que não há para onde nos ocultarmos ou fugirmos da sua presença. Então, eu não sei qual é o seu estado, qual é a sua situação, mas eu quero dizer para você, não tem lógica fugir, se esconder, correr. E Deus nem quer isso. Ele quer que você simplesmente, que nós nos rendamos ao seu amor. Porque nós temos um Deus que se compadece de nós, nas nossas fraquezas. Deus ele não espera de você, saiba disso, uma coisa que ele sabe que você é incapaz de dar. Sabe por que Deus enviou Jesus? Porque ele sabe que eu e você somos incapazes de alcançar o seu padrão. É elevadíssimo. Nós estamos estudando agora os 10 mandamentos na escola bíblica.
E os 10 mandamentos, eles evidenciam que não há um justo, nenhum sequer. A lei, ela mostra claramente a nossa incompetência, a nossa impossibilidade de alcançar o padrão elevadíssimo de Deus. Então, saiba disso, às vezes a gente se cobra demais. E a gente vê pessoas também que parecem que estão até mesmo dentro dos ambientes, até mesmo de igreja, mas não só de igreja, em todos os cenários, né, sociais, como se estivessem num pedestal mais elevado do que outros, como se fossem melhores do que outros, mas a Bíblia, a lei, ela nivela todas as pessoas. Eu e você somos pecadores, destituídos, separados da presença gloriosa de Deus e que precisamos de salvação e logo de um Salvador. E Deus providenciou Jesus, o Salvador. Enquanto eu e você nos debatemos e tentamos nos salvar atrás de argumentos, de filosofias de vidas, de conceitos, de preconceitos, de argumentações, de convicções que, na verdade, assim, são furadas, são superficiais, que se apoiam nas narrativas ou nas argumentações de pessoas que, quando você olha para a vida dessas pessoas, também são tão pobres quanto você. A gente vê que as pessoas elas se apoiam em outras pessoas tão pobres quanto elas, em argumentos tão assim falhos e incapazes de reconectar as pessoas com o Criador e levá-las a uma vida de qualidade, a vida plena, a vida mais que abundante. E é interessante, o homem, ele desesperadamente tenta subir ao céu, à presença de Deus, alcançar Deus, e ele tenta criar escadas que o levem à presença de Deus. E eles simplesmente fecham os olhos para o fato de que Deus ele estabeleceu uma ponte entre nós e ele, que ele desceu até aqui. Muitas pessoas estão tentando fazer o que, na verdade, Deus determinou que o seu filho Jesus fizesse. Pare de ficar tentando subir à presença de Deus, agir como se você fosse capaz ou perfeito o suficiente para ser aceito por Deus, quando na verdade nenhum de nós tem essa habilidade, essa aptidão, né, qualidade suficiente para sermos por Ele recebidos. E Ele providenciou. A gente fica tentando subir e fechamos os olhos. Isso muitas vezes nos cega para o fato de que Ele desceu. A gente vê homens querendo se comportar e comportando-se como se fossem Deus. E a gente vê Deus, um Deus que se tornou um ser humano, para mostrar que se importa conosco, que não está indiferente às nossas fraquezas, que nos ama demais para permitir que permaneçamos da forma como nós estamos. E a mensagem de Paulo era basicamente essa aos seus compatriotas, aos seus irmãos israelitas. Você já teve de dar uma notícia difícil para alguém e usou a seguinte frase: olha, eu gostaria de estar errado, né? Eu gostaria de estar errado, mas infelizmente essa é a verdade. Paulo ele não está dizendo que gostaria de estar errado, porque ele sabe que Cristo é extraordinário, é formidável, é essencial, é lindo, é pleno, é plenitude de vida, mas ele diz assim no verso 3, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Eu poderia desejar. Ele não deseja isso porque ele ama Cristo sobre todas as coisas. Mas ele diz: olha, também tenho um grande amor por vocês. E vocês estão errados. O caminho estabelecido por Deus, a forma pela qual nós somos aceitos, é Cristo. Não é mais pelas obras da lei. Não são mais pelos cerimoniais ou pelos rituais vazios e sem sentido. Porque Cristo entregou-se uma única vez e de uma vez por todas, como sacrifício perfeito pelos nossos pecados. Então, os homens eles ficavam através dos seus cerimoniais, dos seus sacrifícios, de tudo aquilo ali, tentando escalar
chegar à presença de Deus. E Paulo diz, gente, abram os olhos, Cristo desceu, né? Olha, a dívida está paga. Ele disse, tetelestai, está consumado, está paga a sua dívida. Pare de continuar, né, nessa loucura de tentar alcançar a Deus pela sua meritocracia, pelos seus méritos. Não, não se trata disso. Cristo morreu por nós. A salvação é pela fé, a graça de Deus, né? Por meio da fé, para que ninguém possa bater na carne e dizer como eu sou bom, eu cheguei à presença de Deus pelas minhas próprias forças, para que ninguém se glorie. É um presente de Deus. É um presente de Deus. Aceite este presente. Pare de ficar loucamente e inutilmente tentando acessar Deus por você, por rituais, pela religiosidade, pela mera religiosidade, pelos cerimoniais, porque Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Queridos, bom, enfim, você possivelmente já tenha conhecido pessoas assim, que vivam mentindo, enganando-se a si mesmas, fazendo-se ou até mesmo presumindo de si mesmas, além ou mais do que convém, quando todos nós estamos no mesmo patamar, somos pecadores, e a única grande diferença é se você continua depositando a sua confiança em você, ou se você tomou a decisão de lançar a sua confiança na pessoa de Jesus. É isso. Daqui a 100 anos, queridos, olha, vieram pessoas que tentaram simplesmente desacreditar a Bíblia, gente que disse assim, daqui a 100 anos a Bíblia não existirá mais. Tem pessoas que continuam dizendo a Bíblia é um livro como qualquer outro, ou a Bíblia é um livro mofado, desatualizado, arcaico. Não sei quantas coisas você ouve isso também como crente em Cristo Jesus. Mas eu vou passar, você também. O maior cristão de que se tiver notícias, ele também, o seu tempo vai chegar ao fim. O ateu também o seu tempo vai terminar nessa terra. Daqui a 100 anos, a única diferença não vai ser se você tinha um carro bom ou melhor, se você tinha uma casa grande ou maior, se você tem uma conta recheada no banco, a única diferença é se você depositou a sua vida nas mãos de Jesus Cristo ou não. Porque aquele que crê em mim não verá a morte eternamente, disse Jesus. E todo aquele que vive e crê em mim, né, e ainda que morra, viverá. Que coisa extraordinária. Ou seja, se você crer em Cristo Jesus, a morte, todos nós, antes de Jesus, até que Jesus volte, nós vamos experimentar a morte física, como todos, como o próprio Senhor, e ressuscitou ao terceiro dia, mas nós também com ele ressuscitamos. A Bíblia nos ensina isso. Então, ressurreição somente pela fé em Cristo Jesus. Cristo Jesus. A Bíblia nos ensina sobre ressurreição. Bom, sabemos, eu já, inclusive, vivi por muito tempo escravizado nesse papel. Era um mentiroso de carteirinha. E se você diz que está escandalizado, também, você também. Você também, isso que é verdade, né? E se está dizendo que não, acabou de mentir, né? Enfim, mas hoje faço coro com Paulo. Digo a verdade, não minto, dando-me testemunho à minha própria consciência no Espírito Santo. Queridos, nós sabemos quem é o cruel pai da mentira, né? E a palavra do cristão precisa valer mais do que o fio do bigode. Tem gente que empenha o fio do bigode. Tem gente que diz, eu juro por isso, eu juro pelo céu, eu juro pelo Pai, eu juro pela minha mãe, eu juro por Deus, eu juro por isso, eu juro por aquilo. E sabe de uma coisa? A verdade, somente a verdade, nada além da verdade. Quando juramos, é como se a nossa palavra não tivesse por si só força, de forma que nós precisamos reforçá-la.
E se o que dizemos não for o suficiente, nada terá poder para lhe acrescentar peso. Ou seja, se alguém diz assim, ah, você jura? Não, não juro. Não juro porque eu sou crente e a minha palavra tem que ser o suficiente. Porque em Cristo eu digo a verdade, porque o Deus diante do qual eu vivo, não tem lógica eu mentir ou eu faltar com a verdade, porque afinal de contas eu vivo diante de um Deus que sabe todas as coisas e diante do qual nada pode se esconder e de que ninguém pode fugir. Né? Em Mateus capítulo 5, verso 37 diz, né, seja o vosso falar sim, sim ou não, e o que passar disso é procedência maligna, é do diabo. Né? E o que jura não acrescenta peso à sua palavra, pelo contrário, né? Ele retira poder e força da sua argumentação. Tiago capítulo 5, no verso 12, ele também fala justamente isso, dizendo o seguinte, mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caiais em condenação. Então, a verdade, somente a verdade, nada além da verdade. A nossa palavra precisa ser suficiente e nós precisamos entender que não apenas falamos e invocamos Deus como nossa testemunha levianamente, não. Nós vivemos diante da face de Deus, o que, logicamente, não seria proveitoso para nós vivermos debaixo de qualquer tipo de máscara, de qualquer tipo de capa, de qualquer tipo de mentira, não é mesmo? Eu quero dizer para você, talvez você esteja vivendo em negação. Talvez você ainda esteja pensando assim, poxa vida, eu tenho repetido tantas coisas para mim mesmo, até mesmo como uma espécie de mantra. E eu tenho me alimentado de tantas coisas, mas na verdade isso não sacia, isso não preenche, eu continuo me sentindo vazio. E pelo contrário, eu me sinto tão amargurado, eu tenho na verdade ido de mal a pior, como se os meus ossos eles estivessem apodrecendo dentro de mim. Como se a minha carcaça pesasse 1 tonelada. E assim acontece com as pessoas que vivem em negação e que não lançam sobre Jesus as suas cargas e que não depositam nele, somente nele, a sua confiança e que não vivem perante a face de Deus, que não falam em Cristo e que não vivem em Cristo. E sabe, queridos, às vezes a gente vai pensar assim, eu quero dizer uma coisa para você, primeiro para você que é cristão. A gente precisa avaliar muito o nosso coração pelo seguinte, quando alguém discorda de você, da sua linha de pensamento, e nós precisamos respeitar as pessoas e amar as pessoas, independentemente do posicionamento delas, e isso não é favor, é obrigação nossa, amar e respeitar as pessoas, todos, indistintamente. Podemos não concordar, mas é a vida que segue e devemos o amor e respeito a toda pessoa criada à imagem e semelhança de Deus. Mas quando você, de repente, porque alguém discorda de você, você até deseja o mal de alguém, acende a luz de alerta, porque isso está errado. Porque essa não é a motivação correta. E nós precisamos entender que estamos diante de Deus. Né? E se nós nos comportarmos como as pessoas que são movidas pelo ódio, não há mais esperança para o mundo. Então, nós precisamos ser as pessoas que mantêm as portas abertas. Né? Aqueles que, assim como Abraão, intercedem lá, Ló, em Sodoma e Gomorra, e Deus diz, vou acabar com todo mundo, porque lá é uma devassidão, o pessoal é mal mesmo, né? E eles só fazem coisas ruins. E Abraão diz, mas e se tiver 50? O Senhor vai matar todo mundo por causa, né? Vai matar esses 50, né? Por causa dos outros? E se tiver, né? Aí o Senhor diz assim, se tiver 10, e Abraão vai indo, né? Tipo, Senhor, eu não quero abusar da tua paciência. Mas e se tiver, a gente sempre tem que ter esse caráter intercessor, esse se colocar como um escudo, como Moisés. Quando o Senhor disse assim, eu vou acabar com esse povo agora, Moisés diz assim, Senhor, não faz isso. Risca o meu nome do teu livro, se, né?
tem misericórdia desse povo, para que não aconteça de pensarem as nações que o Senhor tirou a gente do Egito e não podendo nos introduzir na terra de Canaã, porque a gente morrer todos aqui no deserto. E Moisés, então, se coloca num caráter intercessório, e nós, como crentes em Cristo Jesus, precisamos ter esse caráter misericordioso, intercessório, e avaliar, Senhor, eu não posso desejar o mal daquele que se opõe, daquele que discorda, nem mesmo daquele que blasfema contra o Senhor, porque o Senhor é justo juiz. Pelo contrário, Jesus na cruz, ele disse, Senhor, perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Estevão, ele diz, Senhor, eles estão aqui me apedrejando, estou morrendo, Senhor, mas não lhes imputes este pecado. Então, a gente precisa avaliar a motivação dos nossos corações e nos colocar assim como estes que eu acabo de citar, dizendo, Senhor, tem misericórdia, enquanto a vida há esperança, eu quero aqui, Senhor, né, me manter em oração, porque eu creio que se o Senhor fez na minha vida, pode fazer na vida de qualquer pessoa. E se qualquer outra coisa mover você, acende-se a luz de alerta, a motivação está errada, isso é pecado, nós precisamos amar os que nos odeiam. E também até mesmo aqueles que nos perseguem, né? E entender que isso é motivo de louvor e glórias ao nome do Senhor. E outra coisa que eu quero falar para você agora, que ainda está comprando, né? Se assume compromisso com Cristo, se compra uma bicicleta. Eu não vou te convencer de nada, porque quem faz isso, quem convence do pecado, da justiça e do juízo, chama-se Espírito Santo de Deus. Eu não tenho esse poder, longe de mim, misericórdia. E a minha ideia não é construir uma narração que, na verdade, é inteligente ou eloquente, que te leve. A gente, assim, prega a palavra dando às pessoas apenas algumas coisas para pensar, né? E neste caráter, dessa maneira, eu quero que você realmente pergunte-se: o que você tem repetido constantemente para si mesmo? A gente tende a acreditar com uma certa facilidade aquilo que a gente repete, reproduz constantemente, seja para si, seja para os outros. Certifique-se de que realmente você está vivendo uma vida verdadeira, autêntica, diante de Deus. Porque não serviria de nada maquiar quem você realmente é. Mas a ideia de Paulo é chamar aqui os seus compatriotas, os seus irmãos israelitas, ao bom senso. Olha, na verdade, esse é o caminho estabelecido por Deus. E não adianta. Às vezes a gente está cercado de tantas coisas, a gente pega tantas coisas, a gente está carregando um peso insuportável, um piano nas costas, quando na verdade Jesus gostaria de nos aliviar desse peso. E, na verdade, é poderoso, mas ao mesmo tempo é muito simples. Ele quer que você e eu, que a gente vá até ele e lance sobre ele a nossa carga, porque ele carregou ela. Então, assim, o sacrifício de Jesus, ele tem lógica para aqueles que lançaram sobre ele o seu peso, os seus fardos. Você só continua carregando esse peso que você tem carregado se você assim o quiser. Porque Jesus, ele desceu até aqui para aliviar a você e a mim da carga de uma vida dupla face, de uma vida fake, de uma vida falsa, para vivermos a verdade, somente a verdade, nada além da verdade. Em Cristo digo a verdade, não minto. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero causar essa reflexão, convidá-lo, desafiá-lo a não dar descanso para os teus olhos hoje. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Existem coisas que a gente faz que a gente, na verdade, nem percebe que a gente está fazendo. E a gente tem que pedir, como Davi, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, tem alguma coisa que porventura esteja fazendo e que eu não tenho nem consciência de que eu esteja fazendo isso e de que isso é errado? Me mostra, porque também destas coisas quero me despojar, quero me esvaziar. Me alivia destas cargas, destas coisas. Saiba, querido, que o Senhor ele veio para nos aliviar das nossas cargas. Mas enquanto você e eu nós continuarmos retendo esse peso, e é algo insuportável viver com tanto peso, né? Não tem como, realmente. Né? Nós continuaremos uma vida de sofrimento e causando também sofrimento às pessoas que nos cercam, que nos amam, sofrendo
pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, por estarmos cheios de nós mesmos e também impondo sofrimento às pessoas que mais nos amam, que nos cercam. Seja uma bênção, né? Seja uma bênção. Permita que Jesus abençoe a sua vida, trazendo alívio. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso, e eu os aliviarei. Você vai poder levar alívio para as pessoas, muito mais do que alimento, muito mais do que uma filosofia de vida. Você vai poder levar vida para as pessoas quando experimentar a vida de Cristo em você. Que Deus abençoe a sua vida. Eu gostaria de convidar a orar nesse momento. Senhor, eu te agradeço. Estou aqui diante do Senhor. Tu sabes, ó Deus, do grande amor que tenho pela vida dos meus irmãos, pela vida, ó Deus, das pessoas do Rio Grande do Sul, dos meus compatriotas, os meus compatriotas brasileiros e gaúchos também, as pessoas do nosso rincão aqui. Deus, tu sabes o amor que eu tenho pela minha família e muitas vezes quase que um desespero por ouvir, por ver algumas coisas, Deus. E eu sei, ó Deus, a implicação disso tudo. Pai, tu sabes o amor que eu tenho, que é sincero. E em Cristo, como Paulo, eu digo a verdade, não minto, Deus, que eu poderia desejar estar errado, e eu não quero isso, obviamente, porque eu amo o Senhor sobre todas as coisas, mas como nós gostaríamos que as pessoas elas entendessem que somente Jesus é o caminho que nos religa com o Criador, que nos dá vida plena, vida mais que abundante. Que os homens eles constroem, ó Deus, muitos castelos de areia. Ó Deus, a gente olha para o povo de Israel, realmente para o povo hebreu, para a forma como muitas vezes reis, homens, ó Deus, e mulheres se comportaram, ó Deus, ah, fizeram coisas boas, fizeram coisas ruins, Deus. E obrigado porque uma coisa incrível da tua palavra é que ela não omite, ela não é uma história, uma narrativa apenas daquilo que deu certo, daquilo que é bom, mas ela também nos fala daquilo que não deu certo, daquilo que foi ruim, para que a gente possa aprender duas vezes, para que a gente possa aprender com estes homens e mulheres, para que possamos, ó Deus, viver de uma forma digna do Evangelho. Eu te louvo por essa maravilha, ó Deus, que a tua palavra traz consigo de não ocultar nada, para nos mostrar, ó Deus, através de Cristo, como o Senhor é, de fato, em Cristo. O amor de Jesus é extraordinário e Jesus ele nos mostra como o Senhor é. Os homens eles tinham muitas ideias sobre Deus, mas Jesus deixa claro como Deus é e também deixa como nós devemos ser. Então eu te agradeço, Pai, porque em Cristo nós temos a referência, o ponto de referência. Eu te peço para que abençoes, Deus, a vida de cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, que a gente possa deixar a vida de negação, que a gente possa deixar a duplicidade, que a gente possa, ó Deus, viver pela verdade, somente a verdade, nada além da verdade, sabendo que estamos diante do Senhor e que nada pode ser escondido diante dos teus olhos e que nós não precisamos mais viver fugindo, porque o Senhor nos aceita em Cristo, apenas depositando a nossa confiança nele, somos aceitos, não por mérito, pelas obras, não, por meio da fé, pela graça. É um presente de Deus. Eu aceito, Senhor. Eu aceito. Eu não mereço. Não mereço, não mereço. Ninguém merece. Ninguém merece. Quantas tentativas do homem de ser Deus, de merecer. As pessoas, elas querem merecer, elas querem Deus, misericórdia. Eu olho para o Senhor e vejo um Deus que se tornou um homem. E vejo homens querendo se fazer iguais a Deus. Te peço, Deus, para que nos ajude e nos livre de tal loucura e que possamos viver a verdade, somente a verdade, nada além da verdade. E em Cristo dizer sempre a verdade. E diante de Cristo viver de uma maneira autêntica e verdadeira. Agora que o teu grande amor, Pai, que a maravilhosa graça do teu Filho Jesus, o nosso
único Senhor e suficiente Salvador, e que a comunhão e o consolo do teu Santo Espírito estejam sobre a tua igreja aqui presente, pelo Zoom, pelo YouTube, aqueles que ouvirão em algum momento futuro também, sobre todo o teu povo espalhado sobre a face da terra. Obrigado por nos trazeres verdade, por descortinares coisas que antes estavam ocultas. O Senhor, ó Deus, nos trouxe entendimento. Obrigado por teres enviado Jesus. Obrigado, Senhor. E agora podemos falar diante do Senhor, mas, sobretudo, viver de uma maneira autêntica diante do Senhor, sabendo que o Senhor pagou o preço pelos nossos pecados. E sabemos que um morreu por todos, para que todos aqueles que agora vivem não vivam mais para si, mas por aquele que por eles morreu e ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu te agradeço, meu Pai, e o faço na certeza de que sempre nos ouve, porque oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, um ótimo início de semana, vivendo de maneira autêntica, diante da verdade, né? Diante do Senhor, falando na presença do Senhor, e que nós possamos ter sempre amor no nosso coração pelas pessoas que nos cercam, mesmo com tantas diferenças, mas que a gente acredite que o amor, ele é um agente que promove transformação, que constrange, e quem convence é o Espírito Santo e não nós mesmos. Que Deus abençoe a sua vida, uma ótima semana em nome de Jesus.